Deus tem falado muito no meu coração sobre fé, né? Alguns tadéis atrás eu compartilhei com vocês alguma coisa sobre isso, e hoje eu quero falar de uma forma mais específica para vocês, de uma forma que a gente possa aplicar mais, porque nós precisamos entender que se nós, discípulos de Jesus, não tivermos fé, e quando eu falo de termos fé, é essa fé em exercício nas nossas vidas, a palavra diz que é impossível agradar o coração de Deus. Então eu quero ler um texto com vocês, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 18 a seguir. Eu vou ler aqui no computador, vocês podem seguir aí, que eu vou ler alguns versículos para que a gente ganhe tempo. Enquanto ainda lhe dizia estas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: a minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Levantou-se, pois, Jesus e foi seguindo ele e os seus discípulos. E eis que certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a sua orla do manto, porque dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, minha filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo-se feito sair o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E espalhou-se a notícia por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, que clamavam dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe eles: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos lhe abriram. E Jesus ordenou-lhes terminantemente, dizendo: vede que ninguém o saiba. Eles, porém, saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Enquanto esses se retiravam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio e falou o mudo, e as multidões se admiraram, dizendo: nunca tal se viu em Israel. E agora só o verso 38 para a gente finalizar. Rogai, pois, ao Senhor da seara que vos mande trabalhadores. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque nós acreditamos na sua palavra. Deus, porque nós queremos ver a tua palavra se cumprir, como a tua palavra diz, como a Bíblia diz. E Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que essa noite o Senhor possa vir e aumentar a nossa fé. Nós oramos para que o Senhor desperte em nossos corações uma fé. Deus, para que nós possamos agradar o teu coração e que nós possamos viver como filhos que têm acesso à tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos esse texto do Evangelho de Mateus, nós enxergamos Jesus andando, e durante esse percurso, nós começamos a ver que Jesus, ele começa a manifestar a sua glória, ele começa a testificar o teu poder com sinais e maravilhas. E nós conseguimos entender que nesses 3 exemplos que eu quero usar com vocês, e por último um apelo, nós enxergamos as pessoas usando o seu exemplo de fé, exercitando a sua fé, e nós começamos a ver os benefícios desse exercício da fé em prol da vida de cada uma delas, com exceção de Jairo, que nós vamos falar daqui a pouco.
Primeiro, nós enxergamos uma mulher que sangrava há 12 anos, que atravessava uma multidão, porque ela pensava com ela mesma que se ela conseguisse ao menos tocar na ponta das vestes de Jesus, ela seria curada. No outro, nós enxergamos um pai exercendo a sua fé, porque a sua filha estava morta. O famoso texto do Talita Cumi, levanta-se. E o outro, nós enxergamos ali por fim 2 cegos. 2 cegos que começaram a gritar. Veja bem que eles não tinham atributo visual, mas eles escutavam e falavam. Então, eles escutaram que Jesus estava passando, por isso, eles não como a mulher do fluxo de sangue, eles conseguiriam ir até Jesus, mas eles começaram a gritar em alta voz, importunando Jesus, literalmente fazendo aquele exercício de importunação, até que Jesus chega a eles e pergunta o que eles queriam que fosse feito. E aí nós olhamos esses textos e falamos assim: mas nós já escutamos tanto sobre isso, nós já lemos tanto sobre isso, e eu falo para vocês, é verdade. Eu já li a Bíblia várias vezes, principalmente o Novo Testamento e principalmente os Evangelhos. Então, eu já li esses textos nos 4 Evangelhos, na visão de 4 discípulos. Acontece que, a partir do momento em que nós começamos a ler, e que nós não conseguimos enxergar estas coisas acontecendo no nosso meio, é porque tem alguma coisa de errado com a nossa fé. Se eu perguntasse para vocês, quantos aqui já escutaram falar no milagre da mulher do fluxo de sangue, dos cegos, Talita Cumi, virou até marca de roupa. Por quê? Histórias conhecidíssimas. As pessoas falam muito sobre isso, leem muito sobre isso. Por quê? Porque é bonito, porque encoraja, porque nós assimilamos. Só que, quando nós olhamos para essa passagem, Jesus, ele está querendo ensinar sobre fé. E aí nós podemos enxergar aqui, nesses 3 exemplos assim: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, seja feito conforme a tua fé. Credes que eu posso fazer? Então, seja feito como você crê. E nós começamos a enxergar aqui, Deus, ele ensinando sobre o exercício de fé. Se nós formos analisar aqui, Jesus como um ser humano, como nós, naquela multidão de pessoas, quando nós lemos na palavra de Deus o termo multidão, nós temos que saber que era muita gente. Por quê? Porque quando tinham 3.000 pessoas, 3.000 homens, a Bíblia relata 3.000 homens. Quando tinha 5.000 homens, a Bíblia relata 5.000 homens. Então, quando a Bíblia fala multidão, é porque não dava para contar as pessoas que estavam lá. E nós começamos a enxergar essa multidão. E aqui, Jesus ele começa a ensinar sobre fé. E ele começa a ensinar extraordinariamente sobre fé, que a nossa fé é poderosa, que a nossa fé tem um poder. E aqui eu não estou falando da fé simplesmente na fé, mas a fé em Jesus. Como assim, pastor? É meio redundante falar da fé sem ser em Jesus. Não. Por que não? Porque a fé por si só tem um poder espetacular. Até os ateus que vivem uma vida de positividade, acreditando no que eles fazem, que andam para cima, acreditando, lutando, eles vão viver muito melhor do que aqueles ranzinzas que só reclamam e que não fazem nada, os preguiçosos. Agora, essa fé que Jesus está nos ensinando, é que a fé por si só tem um limite. A fé, ela tem um poder extraordinário, mas a fé pela fé, ela tem um limite. Você pode ter fé na sua sorte, você pode ter fé na sua capacidade, nas suas habilidades, na sua beleza, fé no seu dinheiro, no seu conhecimento, fé nos seus amigos, fé na sua família, no seu sobrenome. Você pode ter fé na vida, você pode ter fé em você mesmo. E se você olhar para essa vida com positividade, é óbvio
que você vai sair muito na frente dos que agem ao contrário de você. Agora acontece que tem um limite. E quando Jesus ele começa a ensinar sobre fé, nessas passagens, ele começa a falar que existe uma fé que não é uma fé em nós, que não é uma fé na nossa capacidade, que não é uma fé naquele pensar positivo que vai dar certo. Sabe, aquela famosa lenda assim, faz figas que vai dar certo. Né? Não, superstições, né? Vamos assistir o jogo na casa do Alan, porque na casa do Andrezão o Brasil vai perder. Sabe, esse tipo de brincadeira, mas que as pessoas levam muito a sério isso. Mas Jesus ele está chamando a nossa atenção aqui para uma fé que tem um poder sobrenatural, que é a fé em Jesus. E aí nós começamos a analisar a vida de um discípulo de Jesus, a vida de um cristão, a vida de um evangélico. Jesus, ele começa a ensinar sobre uma fé que se não for nele, não tem êxito nenhum, não tem méritos nenhum, não tem benefícios nenhum. E a fé que Jesus começa a ensinar aqui é que você sangra há mais de uma década, você sangra 12 anos, e se Jesus não intervir, você vai sangrar até morrer. E depois é que sua filha morreu. Ela é uma defunta, um defunto. E que se Jesus não intervir, você vai ter que enterrar ela, que ela vai apodrecer, que ela vai se decompor, que ela vai entrar em estado de putrefação, que acabou. Que você não vai mais abraçar ela. Que você não vai mais abraçar ele, que não tem mais contato. Ela morreu. E Jesus começa a ensinar sobre esse tipo de fé. A fé que se ele não intervir, pelo ciclo natural das coisas, você vai enterrar a sua própria filha. E depois é que se Jesus não abrisse os olhos daqueles cegos, eles iam continuar mais anos andando em escuridão, até morrer. Então, o Evangelho nos ensina que a vida é muito mais do que pensar positivo. É muito mais ter fé que você vai passar em um vestibular. É muito mais ter fé que você vai conseguir um bom trabalho. É muito mais ter fé que você vai ser selecionado naquela entrevista de emprego que foram feitas com várias pessoas. Que você vai ganhar aquela viagem, que você vai ganhar aquele sorteio. Jesus ele começa a ensinar sobre uma fé que pode mudar o seu destino de vida. Ele começa a ensinar que tem uma fé que pode mudar o seu percurso de vida. E mais do que ter fé na medicina, mais do que ter fé no dinheiro, nós temos que ter fé em Jesus. Pastor, como eu faço para saber se eu tenho fé em Jesus? É simples. Quais foram as últimas coisas que aconteceram na sua vida que o ser humano não consegue explicar? Pastor, como eu sei se eu estou tendo fé para agradar o coração de Deus? Qual foi a última vez que você exercitou a sua fé? Qual foi a última vez que você viu Jesus agir por intermédio da sua fé, para uma situação que, humanamente falando, não tinha solução? Pastor, eu não sei, eu não me lembro. Então, nós precisamos rever o nosso conceito de fé. Nós precisamos rever o nosso conceito se nós realmente temos fé que Jesus pode todas as coisas. Se realmente Jesus ele pode mudar a nossa situação. Se realmente Jesus cura. Será que Jesus cura ainda hoje? Você já viu? Já aconteceu por intermédio de você, pela sua fé, no exercício da sua fé? Fé, uma palavrinha tão pequena, mas que faz total diferença dentro do Evangelho. E nós começamos a ver que, infelizmente, nós
nos acostumamos a frequentar cultos, nós nos acostumamos a frequentar células, nós nos acostumamos a até ler a Bíblia, nós nos acostumamos a ler livros, né? Hoje aí tem os teólogos que tem muito espinho, é verdade, mas tem teólogos que escrevem muito filé, que tem muitas teorias boas, que facilitam o entendimento de quem por si só não consegue entender as Escrituras. E nós nos acostumamos com isso. Nós nos acostumamos com o conhecimento. Nós nos acostumamos com as exposições. Nós nos acostumamos com as exegeses. Nós nos acostumamos ali com a teoria do Evangelho. Só que o Evangelho não é só teoria, o Evangelho tem prática. O Evangelho tem prática. E para você praticar o Evangelho, primeiro você tem que ter fé. Porque se você não tem fé em Jesus, com toda certeza você tem dúvida da sua salvação. Porque você não tem fé que Ele pode te salvar. Tantas pessoas que têm dezenas de anos na igreja que nunca exercitaram a fé. E nós olhamos para cá e nós vimos como Jesus se importa com as pessoas que têm fé. Pastor, como a gente consegue ver que Jesus se importa com essas pessoas? Nós conseguimos ver porque ninguém sabe o nome dessa mulher. Ninguém sabe quem ela era. Ninguém sabe de onde ela veio, para onde ela ia, onde ela morava. A Bíblia só fala que ela sangrava há 12 anos. Nos dias de hoje, uma ninguém para as pessoas. Uma ninguém. Jairo sim, porque chefe da sinagoga. E aí nós começamos a ver que a mesma fé que Jesus deu valor para uma desconhecida aos homens, Ele também deu para um homem que era conhecido por todos. E mais uma vez depois a Bíblia diz que 2 cegos se achegaram a Ele. 2 cegos, que ninguém nem sabe quem é. Quem são esses cegos? E aí o que chama mais a nossa atenção aqui é que nós conseguimos ler a palavra de Deus e nós conseguimos ver que por várias vezes é dito que existia uma multidão. E nessa multidão que existia, nem todos foram beneficiados, nem todos foram tocados por Jesus, e nem todos tocaram Jesus, e nem todos tiveram a sua vida mudada, nem todas tiveram o seu destino alterado, nem todas tiveram a sua vida transformada, porque não tiveram fé. Jesus estava no meio deles. Jesus estava andando no meio deles. Veja, Ele tinha acabado de curar a mulher do fluxo de sangue. Tudo bem que tinha uma multidão, tudo bem que não tinha microfone, mas e as pessoas que estavam ali perto? Vocês acham que elas não escutaram Jesus falando assim? Tem de bom ânimo, a sua fé te salvou. É claro que escutaram. Acontece que escutar sem você aplicar, não adianta nada. Não adianta nada. Quantos sermões você já escutou? Quantas pregações você já escutou? E o que é engraçado aqui é que Jesus, Ele não estava pregando nesse momento. Ele estava caminhando. Então não estava tendo ensinamentos. As pessoas não estavam sendo induzidas a isso. Não estava sendo feito um momento propício para uma oração de cura, para uma oração de ressurreição. Não, Jesus, Ele estava andando. Alguém toca e é curada. Chega o chefe do sacerdote e fala assim: olha, a minha filha está morta, mas vem aqui. Se você me acompanhar, se você tocar nela, ela vai viver. Vocês acham que as pessoas que estavam naquela proximidade, que elas não escutaram esse convite?
A menina foi curada depois. E nós começamos a ver que por vários momentos a Bíblia diz assim: a fama dele cresceu muito. Mas o que as pessoas não entendem é que Jesus, ele não veio para ser famoso, ele veio para salvar a humanidade. A fama crescia, os milagres aumentavam, é verdade, mas a grande maioria não recebia o milagre. Por quê? Porque não exercitavam a fé. E é essa fé em Jesus que opera o impossível. É a fé em Jesus que opera o sobrenatural. É a fé em Jesus que faz o invisível ser materializado. A palavra diz: tudo é possível ao que crê. E o que nós podemos aprender e aplicar nas nossas vidas hoje? No primeiro caso, nós enxergamos o sangue sendo drenado. O que significa o sangue? A vitalidade. Aquela mulher tinha sua vida sendo drenada por 12 anos. Às vezes aqui a gente vê alguém que vai fazer uma cirurgia e eles já pedem por pré-sangue compatível para que, se for necessário, eles fazerem uso. Naquela época não tinha isso. E ela sangrava por 12 anos. E a vida saindo do seu corpo, o sangue saindo do seu corpo, perdendo as forças, perdendo a vida, uma possível anemia. Mas aí nós começamos a enxergar que nessa noite aqui, tem muitas pessoas sangrando. Talvez não sangrando no corpo físico, mas muitos aqui sangram no coração. Feridas foram abertas, ressentimentos, consciências pesadas por culpa, minadas pelo pecado, que você tenta viver, mas você vê a sua vida escapando pelo meio dos seus dedos. O sangue não para de vazar. Pastor, eu tento, mas eu não consigo. Pastor, eu tento, mas não dá. Pastor, eu até venho no culto, eu até frequento a célula, mas a minha vida é como se fosse a vida de um bicho, que vive indo de canto em canto, sem saber para onde está indo. Se enfraquecendo e se enfraquecendo. E tenta uma solução aqui, e tenta uma solução ali. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Essa noite, em nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo que opere em vós, para que nós possamos ter a fé daquela mulher, para que nessa noite seja estancado essa ferida que não para de sangrar dentro de você. Ei, presta atenção, Jesus, Ele veio para que você tivesse uma vida e vida em abundância, para que você exercitasse a sua fé, para que os milagres acontecessem, para que Ele viesse e intervisse quando o impossível estivesse acontecendo em você. Ele não te fez para você ser como todos naquela multidão. E Ele começa a ensinar que com o exercício de fé é possível. Você pode ser curado desse sangramento. Que assim como aquela mulher desconhecida, foi curada por Ele. Quer dizer que todos que exercitarem a fé, podem alcançar o milagre da vida. Para muitos, aquela mulher só sangrava. Para ela era atormentada, ela tinha vergonha, ela era tida como impura, ela era tinha tido como: afaste-se porque você está impura. Naquela época, quando as mulheres estavam nas regras, elas não poderiam ser tocadas, porque elas eram consideradas impuras. Então, por 12 anos, aquela mulher era impura. Sangrou por 12 anos, sem absorvente, imagina, com um pano. Imagina, para alguns era só um sangramento, mas para aquela mulher era a felicidade, era o vigor da vida de novo. O segundo caso, que é o que eu mais espero que seja feito em nosso meio, é a fé que tira os jovens do sono da morte. Jovens dormindo, perderam a força de reagir, não sentem mais nada, não falam mais nada. Perderam as coordenações motoras, travadas, surdo, mudo, morto.
Mas aqui nós começamos a entender uma fé que nós podemos exercitar, porque aqui quem tem fé não é a filha, porque a filha estava morta. Mas nós conseguimos enxergar um pai que intercede pela filha. Ele chega e fala assim: Jesus, a minha filha morreu, ela não pode vir aqui, mas se o Senhor for comigo até a minha casa, e o Senhor impor as mãos sobre ela, ela vai viver. O que isso significa? A menina morre, mas Jesus vem com um sopro de vida para aquela menina, e aquela menina se levanta. E aí eu pergunto, quantos jovens hoje na cidade de Marília nós temos que estão dormindo um sono da morte, que não esboçam reações, que não se mexem, que são fantoches, que são como se fossem espantalhos, onde o diabo fez cativeiro na vida deles. Mas aqui eu quero falar não somente para pais biológicos, mas para pais espirituais também, que pega Jesus pela mão e fala assim: Jesus, olha, tem uma casa que o Senhor precisa ir, porque tem alguém que está morto lá, tem alguém que morreu lá, mas se o Senhor chegar naquela casa, eles vão viver de novo. Então nós começamos a ver que nós precisamos exercitar a nossa fé, porque aqui nós enxergamos a fé por um benefício próprio. A mulher do fluxo de sangue, ela foi beneficiada com a cura. Mas Jairo não. Jairo, ele exercitou a sua fé para que a sua filha voltasse a viver. E aí nós olhamos e pensamos, tudo bem, era filha, é verdade. Mas nós começamos a pensar, quantos filhos espirituais já foram gerados por meio de nós, e hoje estão mortos. Mortos. Quantos aqui vão pegar na mão de Jesus e vão falar assim: Jesus, olha, tem uma casa aqui que a pessoa está morta, mas quando o Senhor entrar naquela casa, aquelas pessoas vão viver de novo. Nós começamos a ver que a fé, ela pode ser exercitada para um benefício, para uma cura, para um milagre, é verdade. Mas a fé também pode ser exercitada para aqueles que já estão mortos. E aqui não somente a morte biológica, mas também a morte espiritual. Em nome de Jesus, faça alguma coisa. Nós enxergamos que todas essas pessoas viveram por vários anos com dificuldade. Essa mulher, 12 anos, Jairo, tinha uma filha. Talvez ele viveu com essa filha por uma dezena, não tem como saber. A Bíblia não fala a idade da filha de Jairo, mas fala que ainda era uma menina. Então, possivelmente, tinha entre 10 e 15 anos. E por fim, nós encontramos dois cegos. Dois cegos que talvez não enxergavam fisicamente, mas enxergavam muito mais do que alguns de nós, porque eles sabiam que eles não podiam enxergar, mas eles sabiam quem poderia fazer eles enxergar. E nós começamos a enxergar que as pessoas, elas têm dificuldade de acreditar no milagre de Deus. O André falou um pouco aqui sobre as limitações, e quando nós vemos em Hebreus 11, a Bíblia falando assim: olha, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera, mas que não se veem, ou é a certeza das coisas que se esperam, mas que não existem. Então, se você não consegue exercitar a sua fé, é porque você só consegue enxergar com seus olhos naturais. E nós olhando para esses dois cegos, nós começamos a ver que, além da cegueira física, tem a cegueira da mente, tem a vida sem rumo, perdida, que não enxerga o próximo, não enxergam pessoas, apenas alguém do lado, que olham para o dia e não conseguem ver as maravilhas de Deus, mas apenas enxergam um feixe de luz. E não conseguem enxergar as maravilhas de Deus. E por que uma noite de fé?
É porque a vida dessas pessoas por muito tempo foi assim também. Uma mulher que estava há 12 anos com esse problema. Vocês podem ter certeza que ela deve ter tentado algum meio. Ela deve ter tomado algum remédio, ela deve ter procurado alguém. Mas não conseguiu. Jairo olhou para a filha dele e viu que, humanamente falando, não tinha o que se fazer. Que ela tinha que ir para a vala. O texto diz que os homens que tocavam flauta já estavam lá para fazer o funeral da menina. Esses 2 cegos na idade adulta, será que não tentaram algum tratamento? Será que eu nasci cego, vou morrer cego? Mas um dia, uma manhã, uma tarde, uma noite, eles conseguiram entender e aplicar a fé em Jesus. E o Espírito Santo de Deus veio e interveio na situação deles. Quero chamar a equipe de louvor para subindo já, por favor. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, no que nós vamos falar agora. Sabe, quando nós falamos de fé e quando nós alcançamos o nosso benefício próprio, quando você encontra a sua salvação porque você tem fé em Jesus, quando você já teve a restauração da sua família porque você acredita em Jesus, quando não tem ninguém na sua família enfermo, e aí você acha que você não precisa exercitar a sua fé, mas aí é essa fé de Jairo que eu acredito que Deus espera de nós, que temos a nossa vida muito boa e muito confortável. Sabe, eu talvez não precisasse pregar sobre isso para vocês. Eu pudesse me contentar porque eu já vi cego enxergar, eu já vi paralítico andar, já vi pessoas vomitarem tumores na minha frente, já vi pessoas surdas voltarem a ouvir, já vi pessoas com paralisia cerebral voltar a se mexer, porque eles nem piscavam. Mas acontece que, quando eu olho para todos vocês na posição de filhos espirituais, eu acredito que existe algo que o Espírito Santo ele pode destravar através do exercício da nossa fé, através do exercício da sua fé. Sabe, quando nós encontramos uma pessoa enferma, preste atenção nisso, parece tão bobo. Ai, estou com uma dor de cabeça hoje. Vem aqui, deixa eu orar por você. Viu, você já tomou um dipirona? Nós acostumamos a responder o natural. Estou com febre, toma um dipirona. Cara, eu estou com uma dor no corpo. Está com dor no corpo? Estou. Toma um Dorflex para dar uma relaxada. Nós perdemos o tato do sobrenatural. Nós perdemos o tato de ver os milagres de Deus, de uma simples dor de cabeça, até a cura de um tumor. Quando nós olhamos para isso, nós começamos a ver que nós precisamos exercitar a nossa fé. Eu quero perguntar para você, qual foi a última vez que você exercitou a sua fé para você? Se você não precisa do exercício dela hoje para você, qual foi a última vez que você exercitou a sua fé e levou Jesus, como Jairo? Jesus, vem em casa, vem na minha casa porque a minha filha morreu. Imagina essa situação. A Bíblia diz que ele chegou primeiro e adorou. Depois que ele adorou, ele fala assim: Jesus, você não pode vir na minha casa porque a minha filha está morta. Mas, se o Senhor for até lá comigo e impor as mãos sobre ela, ela vai viver de novo. Qual foi a última vez que você apresentou Jesus para essa casa? Que existe morte. Que existe morte. Fé. Fé, o exercício da fé. Você acredita que Jesus pode fazer? Sabe, eu me lembro de nós estávamos fazendo uma confraternização. Talvez muitos de vocês estavam lá, principalmente a galera da Jericó daquela época.
nós fizemos uma feijoada, nós ficamos a madrugada inteira cortando calabresa, cortando bacon, e aí nós ferventamos aquilo, e nós guardamos no freezer, e aí nós chegamos lá no outro dia, nós começamos a arrumar as mesas, colocar os talheres, os pratos, e aí o Tiago, ele chega e fala assim: mano, você precisa vir aqui na cozinha. Eu falei: por quê? Ele falou: cara, azedou a feijoada. Eu falei: como assim azedou? E a gente olhou aquele, fiquei pensando: nossa, a gente picou isso aqui a noite toda, e tinha sobrado uma panelinha que a gente tinha colocado na geladeira, talvez de 10 litros, nessa época a rede era muito pequena, os jovens eram pequenos, naquela época nós tínhamos 300 pessoas nas células, não no culto. E sabe, às vezes quando nós vamos organizar um renovo, e a gente quer que todo mundo vai, mas sempre tem aqueles que na verdade a maioria não vai, na verdade. E a gente fala ainda assim: leva os visitantes, né? Leva as pessoas que você está evangelizando, vai ser bom, vai ser importante. Mas aquele dia, só porque tinha azedado, sabe que foi todo mundo, e todo mundo levou os visitantes. Eu acho que foi só essa vez que aconteceu isso. E eu lembro do desespero, porque se é carne a gente ainda tenta, passa no cartão, compra carne e assa. Mas quem que faz uma feijoada em meia hora, em 20 minutos? Não faz. Sabe, e eu lembro que a gente falou assim: vamos orar. A gente entrou naquela cozinha e a gente orou. E ali, aquele frio na barriga, eu falei assim: deixa que eu fico na feijoada. E formou aquela fila. E eu falei assim: Jesus, por que veio tudo isso aqui hoje? Hoje que não era para ter vindo, veio. E eu lembro que aquelas pessoas começaram a passar. E aí as pessoas pegavam o arroz, pegavam a couve. Eu pegava, sabe quando você pega só uma calabresa com caldinho e joga em cima do prato assim da pessoa? Pastor, coloca mais um pouco. Rapaz, olha o tamanho da fila, depois você pega mais. E eu lembro que a fila foi passando, E quando estava mais ou menos na metade da fila, o Espírito Santo falou comigo: olha para a panela. Quando eu olhei para a panela estava cheia. E aí eu comecei a olhar aquilo, eu falei assim: não é possível, eu já coloquei para muita gente. E aí eu comecei a encher aquela concha. E eu lembro que eram pratos, na época não era de isopor, era de plástico mesmo. Então eu comecei a colocar, e sabe quando o prato dá aquela dobrada na ponta, que a pessoa tem que segurar para não cair a comida? E eu comecei a colocar, e aquela fila foi acabando. E aquelas pessoas, alguns começaram a repetir, e eu colocava e eu olhava para aquela panela, e aquela panela não abaixava. E nós começamos a colocar. E aí, daquelas 300 pessoas, talvez ficaram umas 100 lá, jogando bola até a noite, e as pessoas estavam com fome, e aí nós esquentamos aquela feijoada, e aquelas 100 pessoas, 100 e poucas pessoas que ficaram até o final, elas comeram aquela feijoada, e a panela estava cheia, e nós pegamos aquela panela, nós levamos e demos para os porcos daquela fazenda comer. E aí nós falamos assim: pastor, por que para de acontecer? É porque nós paramos de exercitar a fé. Mas eu estou falando de um Deus que faz milagres. Eu estou falando de um Deus que cura. Sabe, uma vez eu e a Lara, nós fomos visitar um rapaz, para a gente encerrar. Ele estava com leucemia aguda, ele já estava fazendo infiltrações, aplicações direto na medula. Já tinha caído as sobrancelhas dele, as unhas tinham caído, ele estava parecendo um monge, ele não estava branco, ele estava meio azul, estava meio pálido assim, mas não um pálido amarelo, um pálido meio azulado, com a boca roxa. E aquele dia ele estava muito triste, amuadinho, amontoado num sofá, porque naquela semana, um ex-jogador muito famoso tinha morrido de leucemia. E aí ele falou assim: o próximo deve ser eu, porque eu estou me despedaçando vivo. E queridos, eu olhei naquela situação, olhei para Lari e eu falei assim: meu Deus, eu não tenho o que falar para essa pessoa, porque
Era mais ou menos assim, olha, Talita cumi já estava morta, era só enterrar, né? Você espera um pouquinho, alguns dias, aí daqui a pouco a gente te enterra também. E ele já estava com atrofia nas dobradiças, nas articulações, porque a medula ela para de produzir um líquido que lubrifica as articulações. E eu lembro que a única pergunta que eu fiz para ele foi: olha, cara, Jesus ele pode curar você, não importa a sua situação. Aí ele falou assim, amém, mas um amém meio para dentro. Eu falei assim, não, você não está entendendo. Jesus ele pode te curar e ele pode te curar agora. Não, eu estou fazendo o tratamento certinho. Eu falei, não, eu sei que você está fazendo o tratamento, mas eu estou falando para você que Jesus ele pode te curar sem o tratamento. Aí ele olhou para mim, ele brilhou os olhinhos dele, aqueles olhinhos fundos, e ele falou assim, eu acredito nisso, porque eu não aguento mais sofrer. Eu falei, eu posso orar por você? Ele falou, pode. Nós colocamos a mão naquele homem, nós começamos a orar, ele estava deitado num sofá, e no meio da oração, ele meio trêmulo, ele sentou, e ele falou assim, olha, aconteceu alguma coisa muito estranha aqui, porque eu não sei se nas minhas costas aqui, onde eles aplicam a injeção, eu não sei te falar se estava quente ou frio, às vezes parecia que estava queimando, mas às vezes parecia que eu estava encostado no gelo, e eu estou conseguindo mexer os meus dedos, eu não conseguia mexer as minhas mãos mais, os meus dedos estavam travados, mas ainda eu sinto um pouco de dor nas minhas costas. E queridos, e Deus me fez lembrar daquela passagem que, depois de orar por um cego, ele juntou um pouco de barro, com cuspe, e passou nos olhos, para que ele pudesse ver. E eu me lembro que nós olhamos para aquele homem, e nós falamos assim, olha, quando Jesus ele tem que fazer um milagre, ele faz completo. Nós vamos orar por você novamente, porque nós acreditamos que ele vai te curar. E nós acabamos de orar para aquele homem, e sem entender nada do que tinha acontecido, mas acreditando que Jesus ia curar, ele começou a levantar e começou a pular, e ele começou a falar assim, eu estou me mexendo de novo, eu não estou mais com dor. E aquele homem que estava pálido, que estava azul, nós enxergamos na nossa frente a pigmentação, a coloração da pele daquele homem voltar ao normal instantaneamente. Por que eu estou falando para vocês? Porque essa fé que agrada o coração de Jesus, e é essa fé que está à sua disposição. A questão é, quantos aqui estão dispostos a responder o apelo dessas passagens? Projeta para mim o verso 38 de novo, por favor. E esse é o apelo de Jesus. Esse não é o apelo do Danilo. Jesus, ele começa a falar que ele curou uma mulher, que ele ressuscitou uma menina morta, que ele curou os cegos, que ele expulsou os demônios, e no final ele fala assim, rogai pois ao Senhor, o dono da seara, que mande mais trabalhadores. Na outra versão ele fala assim, rogai ao dono da seara, para que envie mais trabalhadores, porque são poucos. Porque são poucos. Então na verdade não é que hoje, na atualidade do Evangelho, faltam líderes, faltam trabalhadores, não. Na época de Jesus também faltava. E uma das orações que eu tenho feito é, Senhor, nos envie os trabalhadores, envie aqueles que vão carregar a tua arca nos ombros, envie aqueles que vão puxar a carroça, envie aqueles que vão fazer acontecer. Mas se você é um desses que quer responder ao Senhor da seara, como um trabalhador em exercício da sua fé, eu quero que você venha para cá.